Uma boa tarde a todos, boa noite para quem está depois das 18 horas. Boa tarde para aqueles que ainda no Brasil, por exemplo, deve ser 14 horas. E na Rússia pode ser 20 horas. Mas nós estamos aqui na Covilhã, somos os cristãos presbiterianos da Covilhã, damos as boas-vindas a nossos irmãos, amigos, pessoas que talvez estejam a acessar pela primeira vez a nossa transmissão. Nosso propósito é anunciar, divulgar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo a partir das Sagradas Escrituras. Meu nome é Luiz Augusto, eu sou pastor e sou missionário também da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E nosso objetivo é anunciar o Evangelho, como disse, mas também estudar as Sagradas Escrituras a fim de que nelas nós possamos encontrar a razão da nossa existência. Muito bem, nós hoje damos as boas-vindas. Eu espero que estejam a me escutar bem. Se você tiver algum problema que não está escutando muito bem, você me dá um retorno aqui, não é? Luiz Fernando está conosco aqui em Portugal e naturalmente teremos outros irmãos, amigos que estão a assistir essa transmissão. Muito bem, hoje nós nos encontramos no domingo, o último domingo, antes da Páscoa, a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo que vem nós estaremos a celebrar o grande acontecimento do cristianismo, que é, sobretudo, a ressurreição de Jesus. Queria também dizer a todos os irmãos que na sexta-feira nós faremos uma transmissão nos lembrando justamente da crucificação. A sexta-feira chamada Santa, a Sexta-feira Santa, ela acontecerá, então, próxima sexta-feira, e nós estaremos fazendo uma transmissão às 12 horas, aqui da Covilhã. Então, marque já, agende já a sua presença conosco aqui, tá certo? Nós vamos falar um pouco sobre a importância da crucificação de Cristo na nossa salvação. Então, marque já esse encontro. 12 horas, sexta-feira que vem, Sexta-feira Santa, esteja conosco, ok? Nós hoje, ou melhor, a cristandade, ela celebra no dia de hoje o conhecido Domingo de Ramos, porque no calendário histórico do cristianismo, seria justamente neste domingo, hoje, que o nosso Senhor Jesus estaria entrando triunfalmente, montado em um jumentinho, na cidade de Jerusalém. E então, hoje está se celebrando esse dia. Então, nós vamos também nos lembrar e agradecer a Deus por esse momento que nos eleva ao Senhor, no sentido de que possamos perceber que o reino de Deus, ele é um reino inverso. Ele é um reino inverso ao sistema da nossa sociedade. O que o Senhor Jesus fez foi justamente mostrar que o seu reino não é deste mundo. Este reino de Jesus Cristo
ele não está ligado aos valores e às importâncias e à relevância que o mundo dá a determinadas questões. Por isso ele entra montado em um jumentinho. Por isso ele é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque ele foi servo, e esta é a grande marca do cristianismo. A fé cristã, ela nos chama ao serviço, à dedicação, a sermos servos de Deus. Então, nos lembramos hoje desse grande facto que foi a entrada de Jesus. E a partir desta entrada, o Senhor não sairá a não ser ressuscitado. Ele sairá de Jerusalém, mas ressuscitado. Ok, acredito que nós temos já um certo tempo, e então vamos iniciar a nossa reflexão, a nossa meditação dominical. Os irmãos sabem, os amigos sabem que nós estamos a meditar nas Escrituras, especificamente na primeira carta do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, ele que foi um discípulo de Jesus, ele escreve uma carta a um grupo de cristãos, novos cristãos, que estavam a ser perseguidos no final do primeiro século, ou melhor, na segunda metade do primeiro século da era cristã, e estavam ali naquela região onde hoje é conhecida a Turquia. E ele os chama de peregrinos na fé, eleitos de Deus, e vai consolar, e vai ensinar, e vai instruir como ser ou viver uma vida de santificação próximo a Deus, mesmo debaixo de tanto sofrimento. Essa carta é extremamente relevante para os nossos dias, porque estamos a viver uma época de grande sofrimento, de grande dor. E a pergunta é como viver mais e mais perto de Jesus Cristo, viver com Deus, mesmo debaixo do sofrimento, das perdas, das lutas, das doenças, das perseguições. Então, como é isso? Então, nós temos feito nesses domingos essa exposição e nós já estamos no capítulo 2. E hoje nós vamos nos deter especificamente nos versículos 4 a 6. Então, hoje nós leremos 1 Pedro, capítulo 2, 4 a 8. Você que tem uma Bíblia, seja ela uma Bíblia no papel ou uma Bíblia no telemóvel, siga conosco essa leitura que nós vamos fazer, que na verdade é uma continuação do sermão, da mensagem, né, de domingo passado, que nós fizemos do versículo 1 ao versículo 3. Então, agora nós vamos tomar aí com mais propriedade versículo 4 ao versículo 8. Antes, porém, nós iremos orar. Então, é o momento de você fechar seus olhos, aquietar sua alma, para que você possa pedir ao Senhor que ilumine a sua mente, o seu coração, nesse momento tão especial, quando vamos ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar. Ó Senhor, Tu que és o Rei Todo-Poderoso, o Rei Eterno, o Rei Todo-Santo, nós te damos graças, nós te bendizemos nessa hora. Ó Pai, Filho e Espírito Santo, pedimos nesse momento que a Tua misericórdia, a Tua graça seja derramada nos nossos corações, para que possamos compreender a Tua palavra, de modo que o Teu Espírito Santo esteja
a fazer guarida em nossa vida, Senhor. Nós te rogamos especialmente por todos aqueles que estão a sofrer, aqueles que estão passando por sofrimento, porque a tua palavra nos ensina a vivermos a nossa santificação, mesmo debaixo do sofrimento e das lutas, das tribulações. Traz, Senhor, neste dia, que é o teu dia, traz consolação, traz encorajamento e traz, sobretudo, a instrução para que possamos compreender a essência do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Nós te agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados, olhamos para a cruz de Jesus e esperamos também aquele grande dia quando tu, ó Senhor Jesus, retornares dos céus para inaugurares novo céu e nova terra. Assim nós te rogamos, em nome de Jesus, o teu Filho, ó Pai. Amém. Muito bem, então vamos nos ater agora à leitura de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 8. Assim nos diz: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, este é o trecho que nós vamos nos basear para a nossa mensagem de hoje. Eu queria lembrar a você que alguns dias atrás nosso país estava, mesmo debaixo da pandemia, a celebrar o Dia do Pai, ou também chamado Dia dos Pais. A data ela é comemorativa, é oficial e é cultural, ela é baseada no calendário, naturalmente, no calendário católico romano. É porque nesse dia se celebra o dia de São José, dia 19 de março. E o São José é o pai humano de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse dia, naturalmente, os filhos preparam suas prendas, presentes para oferecerem aos seus pais. Né? Como não há condições de se comprar as prendas nas lojas, né? Porque estamos nesse estado de emergência, então o comércio teve que se dedicar às vendas online. E essas vendas saíram muito fortalecidas, embora que as lojas tenham sentido essa disparidade, esse decréscimo na compra pelo público de presentes, etc. Né? Mas é bem interessante, né? Qual é o filho que não quer oferecer uma prenda para um pai que de fato é um pai de verdade, né? O pai que ama, o pai que cuida,
o pai que educa verdadeiramente, o pai que disciplina, quem é o filho que não quer dar um presente de fato ao seu pai? Muito bem. Nós acabamos de ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 a 8. O apóstolo Pedro está descrevendo aqui, pelo menos nesse trecho, mas esse trecho faz parte de um contexto um pouco maior, que é justamente a apresentação ou a figuração de alguns elementos aqui novos. No capítulo 2, versículo 1, nós vimos no domingo passado, o apóstolo chama os cristãos de bebês, ou bebés, né, como nós dizemos aqui, que buscam intensamente a palavra de Deus. Não é? E então agora, especialmente no versículo 4, o apóstolo Pedro vai falar sobre mais algumas figuras que envolvem a fé cristã, especialmente os crentes, os cristãos, e vai chamá-los de pedras vivas. Né? Perceba aí, versículo de número 5, ele justamente diz assim: vós também como pedras vivas. Então, uma figura nova aí no vocabulário para aqueles crentes do primeiro século, né? Como pedras vivas de um templo espiritual, do qual Cristo é a pedra principal da esquina, versículo 6, né? E também o versículo 4 nos diz justamente isso: chegando-vos para ele a pedra viva. E depois também nós temos mais uma outra figura, no versículo 5, especialmente, você está acompanhando com a Bíblia, você vai encontrar a palavra sacerdócio santo, ou sacerdotes, né? Para oferecer sacrifícios espirituais. Então, são algumas figuras novas que aparecem, e nós vamos perceber que a base não muda, a base está aqui fundamentada no versículo 16, capítulo 1, versículo 16, quando o apóstolo Pedro chama os seus leitores e diz a eles: sede santos, porque eu sou santo, tomando uma passagem do Antigo Testamento que está em Levítico, Deus a chamar o verdadeiro Israel para que eles possam ser santos como Deus é santo. Isso significa que Deus, então, que é separado, puro, santíssimo, ele ordena que os seus filhos sejam assim também. Quer dizer, tenham a mesma natureza. Não é? Então, depois de ouvirmos que a nossa santificação depende da nossa responsabilidade humana quanto ao que nós devemos desenvolver, justamente o que nós chamamos de desenvolver a nossa salvação, para que nós sejamos mais e mais santificados, devemos aprender a despojar as inclinações nocivas do velho homem, da nossa natureza humana. Nós vimos isso no domingo passado, que precisamos desejar o leite verdadeiro, né? Não adulterado, não falsificado, quer dizer, a palavra de Deus realmente, e passar pela experiência de que o Senhor é bondoso, que o Senhor é gracioso, é justamente o que diz o versículo 3. Agora nós vamos ver outras figuras importantes aqui, como nós acabamos de colocar. Alguns princípios que envolvem aqueles que experimentaram que o Senhor Jesus é cheio de graça, que ele nos dá de graça a salvação, até porque não existe nenhuma possibilidade de chegarmos a Deus com as nossas obras, com os nossos esforços, com os nossos méritos, porque nós não os temos. Então, aqueles que participam pela fé dessa experiência da salvação, que devotaram as suas vidas a Cristo, então, agora o apóstolo vai chamar a uma finalidade, vai dizer que tudo isso
possui uma finalidade, um propósito muito específico. E esse propósito está justamente aqui, que o versículo de número 5 nos diz, não é? Como pedras que vives, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, a palavra usada aqui por sacrifício é justamente oferta, é presente, é prenda. Por isso que nós nos lembramos desse filho que no Dia dos Pais deseja oferecer um presente ao seu pai. Significa então que nós fomos chamados para oferecermos esses sacrifícios espirituais a Deus. Fomos chamados para oferecer nossos dons, fomos chamados para oferecer a nossa vida, de quem a nossa vida toda está dependendo. Não existe razão de estarmos nesse mundo senão uma razão muito específica de sermos para o louvor da glória de Deus. Então, a nossa vida depende de Deus, a nossa respiração depende de Deus. E tudo envolve a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Muito bem. Para percebermos essa finalidade, esse propósito que o apóstolo Pedro nos diz, nós devemos olhar para o Antigo Testamento, certo? Então vamos olhar um bocadinho para o Antigo Testamento. As primeiras pessoas a oferecerem ofertas no Antigo Testamento, oferecerem presentes a Deus, foram os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim ofereceu as primícias do seu trabalho, ele era um lavrador, e Abel ofereceu as primícias do seu rebanho. Nós nos lembramos disso, está registrado em Gênesis capítulo 4. O sacrifício de Abel, está ali inserido, que o sacrifício de Abel foi aceite, e o de Caim não. E aí você pergunta, mas por que o sacrifício de Abel foi aceite e o de Caim não? Ora, então agora voltamos para Hebreus, a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 4, ele nos diz justamente a razão por que o sacrifício de Abel foi aceite e o de Caim não. E assim nos diz a palavra de Deus. Porque pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Então, o sacrifício, o presente que foi entregue a Deus naquela ocasião, não foi porque Abel ofereceu um animal e Caim ofereceu as primícias da terra. Não. Basicamente foi que a grande distinção foi entre as duas ofertas foi a fé. Foi a fé. Quando Abel ofereceu o sacrifício, ele ofereceu com confiança, com fé. E se você vai um bocadinho além, a Hebreus capítulo 11, versículo 6, você vai ver que ali está registrado uma grande declaração. A declaração é: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ora, na lei de Moisés, nós percebemos que o oferecimento de sacrifícios, isso já a partir do Êxodo com Moisés, esse oferecimento de sacrifício já havia sido legalizado para o serviço de adoração. Então, os filhos de Israel que iam adorar a Deus, eles justamente ofereciam um animal, ofereciam
determinados presentes. É verdade. E isso deveria ser feito, sobretudo, com fé. Senão a oferta destes israelitas caía em mero ritualismo. E é justamente isso, o que depois foi se diluindo a oferta em mero ritualismo, em mero tradicionalismo, em uma mera religiosidade. O problema, veja só, o problema não é o ritual, porque tudo nós temos ritual, o ser humano é feito de ritual. Mas o problema é o ritualismo, é a doença do ritual, é a consequência de não se ver no ritual um meio, e sim um fim. Então, hoje, por exemplo, da mesma forma, nós encontramos muitos rituais e formas de culto a Deus. Mas a grande diferença para um verdadeiro culto a Deus é a fé. Sem fé, a forma, o jeito, a maneira torna-se vazia e mecânica. Pode ser o mais envolvente, emocional que possa acontecer, pode ser um ritual mais formal, outro mais informal, isso não importa. O que é fundamental é que prestemos atenção à fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos a ver aqui que o apóstolo Pedro está a ensinar aqueles cristãos que eles foram chamados para oferecerem sacrifícios espirituais a Deus. Quando amamos alguém, nós amamos e queremos dar presentes a essa pessoa porque nós amamos, não é? E nós não queremos apenas dar um presente qualquer, queremos dar o melhor. Quando você ama alguém, de fato, né, você quer oferecer, né, oferecer um presente especial. Por isso que esse oferecimento chega ao limite, por exemplo, de nosso Senhor Jesus dizer que não existe maior amor do que alguém dar a sua vida pelo seu amigo. Então, isso, na verdade, é uma entrega. Culto é uma entrega, culto é uma adoração. Não é apenas um mero ritmo de fazer determinadas coisas. O culto é visto dessa maneira. Com Deus também, sobretudo com Deus, não é diferente. Então, essa é a primeira lição que nós tiramos daqui. Nesse processo de santificação, nós precisamos ter a consciência de que nós fomos chamados para oferecermos sacrifícios espirituais àquele que nos salvou, àquele que nos amou desde toda a eternidade. Aquela pessoa, por exemplo, que experimentou a graça de Deus, que o Senhor Jesus, que o Senhor o perdoou através do seu Filho, sempre vai querer agradar aquele que o acolheu, aquele que o salvou eternamente. Portanto, viver uma vida de adoração não é uma questão de lei, de obrigação, não é que o crente é obrigado, o cristão é obrigado a fazer o seu culto a Deus. O cristão não é obrigado a nada, a não ser que essa fé o envolva e o impulsione a. Então, se isso for uma obrigação, o mecanicismo é facto que vai acontecer. Se isso for uma obrigação, nós estamos fadados a fazermos as orações de maneira vã, maneira mecânica. Não é? Mas o Senhor nos diz que o que nós fazemos deve ser uma questão de amor. Adoramos, apresentamos os nossos sacrifícios espirituais a Deus, porque nós amamos a Deus. Por isso o cristão é chamado a oferecer esses sacrifícios. E o termo é justamente esse, oferecer sacrifícios.
sacrifícios que agradem. Contudo, nós não podemos nunca oferecer, então, sem fé. Agora, mais um esclarecimento. Essa fé, ela que é uma confiança na adoração, não é qualquer fé. O texto nos ensina que essa fé, ela precisa ser oferecida através da pessoa de Jesus Cristo. É tanto que o 1 Pedro, voltando ao texto, capítulo 2, ele justamente diz desta maneira: oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então não é qualquer fé, não é qualquer Deus, não é? As pessoas dizem assim, eu tenho fé, eu faço a minha fé, não é? Em determinado santo, em determinada organização. Não é isso que o Evangelho está a nos ensinar. Está a nos ensinar que nós só podemos oferecer a Deus o nosso culto verdadeiro através de Jesus Cristo. Outra fé em outro Deus, em outro santo, jamais poderá oferecer-se a Deus, oferecermos-nos a Deus através de outros elementos. O nosso objetivo é que a nossa fé, ela deve estar depositada em Cristo, em Jesus Cristo. E é justamente isso que vai fazer a diferença. Quer dizer, a nossa fé, ela não é uma fé etérea, ela não é uma fé abstrata, ela não é uma fé em qualquer coisa. A nossa fé é objetiva. Cristo é o objeto da nossa fé. Então, quando falamos de entregar adoração ao Senhor, adorar ao Senhor, não existe outro meio senão através de Jesus Cristo. Ok? Então, nem eu nem você temos não temos condições de entregarmos a Deus oferecendo as nossas obras. Não é? Muita gente que vai a Deus para adorar a Deus, achando que Deus está aceitando as suas obras. As pessoas dizem assim, Deus está me aceitando porque eu estou me esforçando muito, eu estou pagando promessas, eu estou fazendo determinadas orações específicas, estou fazendo o meu jejum. Importante você ter essa convicção de que você é um pecador e que as suas obras, elas não são possíveis de serem oferecidas a Deus senão pela obra de Jesus Cristo. E aí que está o grande segredo da vida. Somos e podemos nos achegar, e por isso mesmo o texto diz assim, chegando-vos para Ele, podemos nos achegar a Deus por causa de Jesus. Não é? Veja, por exemplo, justamente o que está no versículo 5, oferecermos sacrifícios a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora nós vamos definir o intermédio. Eu falei e nós vamos agora olhar para a Escritura, porque o intermédio aqui é fundamental, né? O instrumento é fundamental, o meio. Então vamos nos lembrar de 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo, seu discípulo, dizendo assim, ele diz assim, portanto, ou porquanto, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, veja que em termos de mediação, não existe Jesus Cristo e as pessoas. Jesus Cristo, por exemplo, e as orações dos meus amigos,
Jesus Cristo e um determinado santo ou um determinado Deus que não seja Jesus Cristo, só há um mediador, aquele que media, aquele que está no meio entre Deus e a humanidade. Só há um, não existem outros. Cristo foi aquele que se ofereceu ao Pai como sacerdote e como sacrifício. Ele fez isso ao mesmo tempo, foi à cruz e se entregou. Ele suportou a cruz, morreu pelos pecados. Ele nos oferece agora ao Pai. E veja o que o apóstolo Pedro diz, agora voltando para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. O texto diz assim: porque também, preste atenção, veja que descrição aqui. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. O justo pelos injustos. Cristo padeceu para nos levar, em outra versão diz, nos oferecer a Deus. Ele, então, é o único mediador entre Deus e os homens. Percebe, então, que você somente pode oferecer algo a Deus por meio de Jesus Cristo. É impossível oferecer, então, as nossas obras a Deus, porque elas são injustas. Elas são um trapo de imundícia. Estamos numa realidade miserável, essa é a realidade do ser humano. Portanto, agora, em Cristo e através dele e pela fé, nós podemos cultuar, entregar os nossos sacrifícios espirituais a Deus de verdade. Somente assim isso pode acontecer. Nós não podemos oferecer um culto em nome de um anjo, não é? Em nome de um anjo, em nome de uma pessoa, em nome de uma organização, em nome de uma igreja, em nome de um sacerdote humano, de um guru espiritual. Nós não podemos oferecer a Deus em nome do presidente de uma organização, em nome do Papa, em nome de um padre, em nome de um pastor. Não existe essa possibilidade. Cristo é o único mediador. Ele não é só o único mediador para nos levar a Deus, mas ele é o único mediador em termos de toda a obra salvífica que Deus quer fazer em meu coração e no seu coração. Então, esse é o primeiro grande esclarecimento aqui. O segundo que nos move aqui no texto de capítulo 2, versículo 4 a 8, é que agora nós vamos ter a oportunidade de conhecer mais uma figura, e essa figura, colocada pelo apóstolo Pedro, é a figura da casa espiritual. Não é? O texto diz, chegando-vos para ele, para Deus, a pedra vivente, chegando-vos para ele, Jesus Cristo, a pedra vivente, a pedra que vive, a pedra viva, somos edificados em casa espiritual ou num templo espiritual e sacerdotes, somos feitos sacerdotes a fim de oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. Então, note bem, eu queria só voltar a esse detalhe do sacrifício. Há muitos que buscam a Deus por meio de sacrifícios físicos. Sacrifícios ou de promessas ou de votos que exigem um sacrifício, alguns de extremo esforço, de extremo cansaço ou até mesmo de extremo de verter sangue. A verdade é que isso não vale nada. É verdade. Por quê? Porque os nossos sacrifícios humanos, o nosso esforço é recheado de miséria e pecado. Aquele que ofereceu o verdadeiro sacrifício foi Jesus.
E por causa dele e através dele é que toda a nossa vida é aceite por Deus. O texto traz aqui agora um pouco de história também. Não só da história, como também do ensino apostólico acerca da pessoa de Jesus. Não é? E nós, na figura dos sacerdotes aqui que o texto nos diz. Vamos olhar em primeiro lugar para a pessoa de Jesus Cristo, tratada aqui por Pedro. Há algumas figuras relacionadas com o nosso Senhor. Primeiro, Cristo é chamado de pedra viva, ou a pedra que vive. Depois é chamado de pedra principal da esquina, eleita e preciosa. E então é considerado também aqui no versículo 7 e 8 como a pedra de tropeço e rocha de escândalo. Vocês perceberam isso? Veja lá, e você pode ver isso nos versículos 6, 7 e 8. Para que nós conheçamos, por exemplo, entendamos, possamos perceber essa pedra viva, essa figura da pedra viva, nós devemos nos reportar à história do Antigo Testamento. Então vamos, por exemplo, para o profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16. No capítulo 28 de Isaías, versículo 16, o Senhor registra essa revelação por meio dele. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor, eis que eu assentei em Sião, uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não será abalado. E é justamente uma transferência, o que o apóstolo Pedro faz é justamente uma transferência dessa citação aqui, nesse trecho que nós temos aí do versículo 6, 7 e 8. Não é? Nós temos agora a figura da pedra de esquina. Percebem aí também que predizia, quando o apóstolo está a dizer aqui a pedra de esquina, ela predizia ou profetizava sobre o reino eterno do Messias. A figura é da pedra de esquina em uma grande casa, certo? Vamos compreender a respeito da engenharia da época na antiguidade. Uma rocha, o que era a pedra de esquina? Era uma rocha, uma grande pedra, que era posta no canto da estrutura de uma casa. Nas grandes cidades, nas grandes casas, sempre havia uma pedra no canto da casa para dar suporte a todas as outras pedras, a todas as traves que estavam ligadas para dar apoio e sustentação para as paredes. Uma vez que essa pedra de esquina fosse abalada, então todo o prédio podia vir abaixo. Então ela sustentava todo o edifício. E agora então você pode perceber que o que o apóstolo Pedro está a dizer. Aqui então, a ilustração de Pedro diz que quanto a Jesus Cristo, ele é a pedra de esquina. Se você vai ao Salmo 118, versículo 22, você vai perceber uma coisa. Salmo 118, versículo 22, nos diz assim, que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Fica claro, então, que se está a falar de Jesus Cristo. Salmo 118, versículo 22, é um salmo messiânico que está a falar sobre Jesus. E Pedro, então, agora vai usar uma terceira figura chamada vai dizer que Jesus Cristo é também visto como a pedra de tropeço. Essa que os construtores rejeitaram. E quem são os construtores? Os construtores foram o povo de Jesus, o povo israelita. Né? Os judeus da sua época, o povo que foi chamado para construir o templo de adoração
E agora, não somente os judeus, mas também todos os não-judeus que o rejeitaram como pedra viva, como pedra de esquina, aquele que está a segurar essa casa espiritual. Para estes que rejeitaram, não haverá outra condição, outra consequência, senão a salvação. Ou desculpe, a perda dessa salvação, a perdição. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, que é muito fácil você encontrar João nos Evangelhos. O Evangelho de João 1, 10 nos diz que veio para o que era seu, Jesus Cristo, a palavra viva, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Portanto, Cristo é a pedra da esquina do templo espiritual. Mas para aqueles que o rejeitam, Jesus deixa de ser a pedra da esquina para ser uma pedra de tropeço, naqueles aos quais eles tropeçarão em Jesus. E será uma rocha de escândalo para eles, porque todos aqueles que negam a Jesus, eles não terão participação nessa casa espiritual. Pois bem, quando falamos de Jesus como pedra da esquina, então o texto também nos diz: vós também como pedras vivas. E aqui nós encontramos um significado especial também para as pedras vivas, que na verdade são pedras pequenas, que fazem parte desta grande casa espiritual. E todas aquelas pedras, aqueles tijolos pequenos, eles estão ligados à pedra maior, para dar a construção dessa grande casa espiritual. Então, Jesus Cristo é a pedra que vive. Vamos voltar agora ao Antigo Testamento novamente. Vamos nos lembrar de Êxodo capítulo 17. Vamos nos lembrar do que diz Êxodo 17, 1 a 7, e esse trecho de Êxodo 17 nos conta justamente que o povo de Israel, no caminho do deserto, começou a ter sede, pois não havia mais água, havia acabado água para beber, e Moisés então clama a Deus, e este recebe a ordem de ferir uma rocha, para que dela saísse água. O que acontece é que Moisés faz isso, obedece a Deus e acontece justamente isso. A água, ela é tirada da rocha, ela é uma mina d'água caudalosa, jorra intensamente para dessedentar a todas aquelas milhares de pessoas que estavam ali no deserto. Agora nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 1 Coríntios 10, versículo 4, nos diz, palavras do apóstolo Paulo, e esse trecho nos faz lembrar que os coríntios, eles não deviam agir como os filhos de Israel agiram no deserto. E diante de um dos sinais que Deus deu aos israelitas, que foi justamente essa água que jorrou da rocha. E o versículo 4, o verso 4, nos diz assim, que os filhos de Israel, eles beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então somos casa espiritual, o templo onde habita o seu espírito, essa pedra que vive, que dessedentou os israelitas no deserto, é essa mesma pedra que promove não somente a nossa adoração, mas também a satisfação da nossa sede da alma. E isso é maravilhoso. Então, o Senhor é a pedra que está a jorrar água boa para beber.
É a mesma água que o Senhor Jesus disse à mulher samaritana. Não é? Aquele que crer em mim iria jorrar água da vida. É a água da vida que nós estamos a falar. É a água da vida espiritual, a água para a alma. É justamente essa água. Em terceiro lugar, agora, nós aprendemos que Cristo não apenas nos favorece, nos conformando com a figura do templo espiritual, como também agora também nos transforma em sacerdotes. Essa é a outra figura que é esplêndida aqui, que nós devemos aprender. Né? Para que sacerdotes? Para que ele nos transforma em sacerdotes? A fim de oferecermos sacrifícios espirituais a Deus. Porque na época do Antigo Testamento, apenas um podia oferecer sacrifício espiritual, que era o sumo sacerdote. Mas na visão geral daquilo que haveria de acontecer, o nosso Senhor Jesus foi o sacerdote, o sumo sacerdote, que se ofereceu e também nos ofereceu a Deus. É importante, então, definir o que são sacrifícios espirituais. Vimos que sacrifícios, ou sacrifício, é a mesma coisa de adoração. Nosso Senhor Jesus disse certa vez, em João 4:24, ele disse também no caso da mulher samaritana, ele diz assim, 4:24 de João, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Há duas qualidades do oferecimento da adoração que começa com a fé. O ser verdadeiro e o ser espiritual. Adorar ao Pai em espírito e em verdade. Isso quer dizer que o nosso oferecimento deve ser sincero e espiritual. Portanto, se não houver verdade, há uma ação espiritual da nossa parte diante de Deus. Se não houver sinceridade, somente estaremos praticando ritualismo e não uma adoração de verdade. Pode ser a forma que ocorrer, isso jamais vai ser aceito por Deus, porque não é em verdade e não é sinceridade e não é espiritual. Naturalmente, como um ato espiritual, tem que estar imbuído da fé. Devemos então nos lembrar que hoje em dia há inúmeros tipos de programação cristã aos quais as pessoas dão o nome de adoração. Alguns eventos, por exemplo, são extremamente pirotécnicos, não é mesmo? São verdadeiros shows. E a adoração nada tem a ver com isso. Fique muito claro para você. Adoração não tem nada a ver com show, com um homem, uma mulher especial, onde tudo está a acontecer por causa daquela pessoa. Se aquela pessoa não estiver presente, o culto não, a adoração, o louvor não aconteceu. Não é? A adoração não tem nada a ver com questão de tecnologia, histerismo, barulho. Barulho nunca teve a ver com adoração. É impressionante, mas para que hoje as pessoas possam louvar a Deus, né, entre aspas, para que as pessoas possam adorar a Deus, é necessário uma série de elementos, não é? As pessoas pagam para um determinado show de culto, a necessidade de uma estrutura mega tecnológica, não é? Luzes especiais, pessoas à frente tocando, não é? Nada tem a ver com adoração. Não esqueça que comunhão com Deus, ela se faz especificamente no silêncio.
Silêncio é uma das coisas, e na verdade eu vou dizer, silêncio é uma das coisas mais pavorosas para o ser humano do século XXI. Mas é no silêncio, que nós podemos ser mais sensíveis a ouvir com o nosso coração aquilo que o Senhor tem a falar para nós. É no silêncio que nós podemos nos oferecer a Deus. Tomemos muito cuidado, porque é o que mais tem acontecido nos nossos dias. Se você quer adorar a Deus, você tem que ir para uma igreja, ou você tem que ir para um show, ou você tem que ter determinados equipamentos especiais. Para adorar a Deus, você tem que tomar parte em um sistema, não é? Um sistema da internet. Muito cuidado. Deus fala no silêncio. E o silêncio não se encontra em qualquer lugar. Porque às vezes nós podemos até estar em silêncio, mas a nossa alma, que é perturbadoramente agitada, ela precisa ser domesticada pelo Espírito Santo. Então, muito cuidado quando disserem que só se adora a Deus cantando. Mas vamos mais um bocadinho. Temos duas maneiras básicas de oferecer os nossos sacrifícios espirituais a Deus. Primeiro, publicamente, como nós acabamos de ver aqui, de falar sobre isso, e pessoalmente. Antes, no Antigo Testamento, somente uma pessoa, que era o sumo sacerdote, podia entrar e oferecer seus sacrifícios e oferecer os sacrifícios do povo. Mas depois que o nosso Senhor Jesus, ele se ofereceu a Deus, também através de Jesus é que nós pudemos todos, indistintamente, oferecer os nossos sacrifícios. Então, quando falamos disso, nós estamos a falar que nós precisamos de um ser humano mais ungido, ou de uma pessoa especial, ou de um bispo, de um pastor, de um padre, não é? Outro grande falso ensinamento. Se temos experimentado que o Senhor é gracioso, se temos buscado a Deus em arrependimento, todos são, pela presença do Espírito Santo, sacerdotes agora. Estão a oferecer através de Jesus Cristo. Então toda a nossa vida transforma-se. Por isso que eu estava a falar sobre a questão do ser pessoal. Toda a nossa vida vai se transformar num culto, numa adoração. Tudo que somos e fazemos é um oferecimento de uma adoração ao Senhor. Uma vez que Cristo nos ofereceu a Deus, então toda a nossa vida existe para glorificar a Deus, para viver por meio de Jesus Cristo. Nossas aspirações, nossos projetos, nossos planos, nossa profissão, os nossos estudos, nossos relacionamentos, não é, familiares, sociais, tudo então se torna num culto. E lembramos-nos de Romanos 12, 1 a 2, Paulo aos Romanos 12, 1 a 2, onde ele pede aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis ou apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Temos a possibilidade, então, de oferecermos as nossas orações e louvores a Deus por meio de um culto espiritual. Perceba que o que Hebreus, capítulo 13, 15 e 16 nos diz. Diz assim: portanto, Hebreus 13, 15 e 16. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome.
mas também não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, ou Deus se agrada. Então, o sacrifício de louvor está no mesmo nível e na mesma maneira de ser aceites por Deus com respeito à nossa prática do bem, com a nossa mútua cooperação. Então, nós percebemos que nós fomos salvos para adorar de modo amplo e não apenas restrito. Nosso culto envolve nossas práticas espirituais, mas também envolve nosso serviço às pessoas através da beneficência, através da cooperação, através do apoio, através do suporte, tudo aquilo que o Senhor tem nos providenciado. A pergunta, então, é aquela que eu faço a você. Você está convencido de que sua vida existe para oferecer sacrifícios espirituais a Deus? Você está certo que, se não fosse por Jesus Cristo, sua adoração de nada valeria? Veja que isso não é opcional. É uma consequência natural, como eu disse, daquele que foi amado por Deus. Sempre desejaremos oferecer prendas ao nosso querido Pai, que nos libertou dessa condenação eterna. Como é que está você? Chegue-se para Ele, a pedra verdadeira, a pedra viva, aquela que dessedenta a alma. Chegue-se pela fé, confie-se a Ele. Isso nós chamamos de encontro, de intimidade. Viver para adorar e adorar para viver. Tivemos grandes ensinamentos hoje e nós esperamos que você possa, juntamente com milhares e milhões de pessoas que exercem fé em Jesus, possa fazer parte dessa grande casa espiritual. Somos casa espiritual porque Cristo nos concedeu essa graça. Temos seu Espírito e, portanto, não estamos mais perdidos. Não estamos órfãos. Nós não precisamos viver inseguros, ansiosos, desconfiados. O Senhor, através da sua palavra, através do seu Espírito e por meio de Jesus Cristo, está nos encorajando hoje a entregar os nossos sacrifícios espirituais. Faça isso com o peregrino que está a caminhar nessa terra, sujeito às tribulações, aos problemas, como peregrino. Você foi chamado também para ser um sacerdote. Enquanto peregrina, ofereça-se a Deus. O Senhor vai se agradar disso. Que Deus te abençoe. Nós ficamos por aqui hoje, esperando que Deus o ilumine, lhe dê graça e nessa nova semana que estamos a entrar, seja uma semana pode ser que tenhamos lutas, mas a verdade é que pela fé e através dela podemos ser recebidos e acolhidos, podemos ser adoradores verdadeiros, podemos ser íntimos daquele que um dia se entregou por nós. Um grande abraço, nos vemos sexta-feira então, quero lembrar, sexta-feira, meio-dia, 12 horas aqui de Portugal, nós estaremos falando um pouco mais sobre a importância do sacrifício de Jesus na cruz, a fim de que possamos compreender aquele grande e importante evento que é a ressurreição de Jesus. Tá bem? Então, Deus te abençoe. Uma boa semana para você. Que a graça de Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida. Até lá.